E o que mais me marcou foi ter saído, recebido alta. Meu marido estava lá fora, na porta, me esperando. E aquilo ali pra mim foi terrível, porque eu lembrei assim, ele poderia estar me esperando ali e eu sair com o filho nos braços, né? Entregar ele. E eu ia sair cheia de bolsa, de frustração, tantas coisas que não era o que eu queria. E depois disso chegar em casa sem o bebê. No meio dessa dor eu consegui glorificar o Senhor. Eu realmente consegui cantar o louvor. No dia que eu cheguei em casa, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês o meu relato, a minha experiência. Uma experiência não tão boa, que me trouxe dores, que me trouxe tristeza, mas hoje é um testemunho, e testemunho ele é para ser compartilhado. Muitos de vocês que vão assistir esse vídeo, acredito eu, já conhecem essa história, porque me seguem lá na página, e na página já foi compartilhado em forma de texto. Porém, eu sinto o Senhor me impulsionar para trazer em forma de vídeo e postar aqui no canal, porque assim como o Senhor naquela época usou para alcançar muitas mulheres que precisavam, eu sei que o Senhor ainda vai alcançar muitas que passaram, estão passando ou passarão pelo mesmo que eu passei, e esse vídeo vai vir como uma flecha, como um bálsamo. Eu já quero começar glorificando a Deus porque é um testemunho. Como eu falei lá na página, ser escolhida dói. E foi assim comigo, o Senhor me escolheu. Eu sempre costumo dizer que eu não questionei o Senhor, mas embora eu não tenha questionado, o Senhor me trouxe respostas, e uma delas é que o Senhor queria usar da minha dor para sarar outras mulheres. Vocês entenderem, eu quero rapidamente, falar sobre a minha questão da minha gravidez, também de como o Senhor revelou que eu iria engravidar. Eu não tinha esse sonho de ser mãe. Eu casei, claro, um dia pensando em ser mãe, mas eu não tinha essa vontade. A minha vontade era sempre de adiar um pouco mais. Mas desde o ano passado, esse desejo de ser mãe, da maternidade, começou a crescer em mim. Eu comecei a ver algo lindo e maravilhoso na maternidade, que de fato tem, que é abençoado pelo Senhor. E eu comecei a ver isso e ter desejo, comecei a ver amigas também engravidando, e esse desejo foi aumentando porque eu fui tendo contato com bebês e tudo mais, e aquele sonho começou a crescer em mim. Então, desde o ano passado, que eu e meu marido, algumas vezes nós tentávamos, e essas tentativas, elas não tinham sucesso. E eu cheguei até a pensar, meu Deus, será que nós somos inférteis? Será que nós não vamos conseguir? Será que meu marido tem algum problema? E eu vinha tentando algumas vezes, olhava o calendário, via os meus dias férteis, e não consegui engravidar. Então, um certo dia, em outubro de 2021, o Senhor usou duas pessoas muito próximas a mim. Eu fui convidada para ser madrinha de casamento, e uma outra amiga também foi convidada para ser madrinha desse mesmo casamento. E essa minha amiga, que também seria madrinha, sonhou comigo grávida no casamento dessa noiva da qual nós seríamos madrinha. 2 dias depois, a noiva também disse que sonhou comigo. E ela disse, Jéssica, o sonho era tão real, mas tão real com você grávida, que eu acordei sem saber e fui lá no teu Instagram se de fato tu tinha anunciado que estava grávida ou não, porque o sonho parecia muito real. E eu, a nossa outra amiga também sonhou que no teu casamento eu estaria grávida. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que outubro de 2021 e agora, em maio de 2022, o casamento estava marcado? E eu comecei a pensar, Senhor, será que é revelação? Será que de fato, realmente, no casamento da minha amiga eu vou estar grávida? Me empolguei naquele mês, achei que iria engravidar, porque daria tempo ainda, e não aconteceu. E entre algumas tentativas e outras que não davam certo, eu falei com meu marido e nós decidimos parar, um pouco de tentar, estava muito recente, talvez nós estivéssemos muito empolgados, ainda não fosse o tempo de Deus, então nós paramos de tentar engravidar. Só que em abril desse ano, de 2022, uma colega também, criadora de conteúdo, aqui do canal, lá na página também, ela me chamou no direct e disse, Jéssica, olha, eu tenho algo pra te contar. Eu busquei em Deus saber se era pra te falar ou não, se era algo meu mesmo, ou se Deus tá querendo te revelar algo, mas eu busquei no Senhor e vou te contar. Olha, eu tive um sonho contigo, você estava muito linda, com um vestido muito bonito, um vestido azul, e quando você se virava, você estava com barriguinha de grávida. E aí eu estou te contando isso, não sei se você está buscando alguma resposta em Deus. Isso em abril desse ano. Em momento nenhum eu postei, que eu seria madrinha de casamento, eu estava bem próximo, que já seria em maio, abril para maio faltava um mês.
Em momento nenhum eu compartilhei nas minhas redes sociais que a cor do vestido, e justamente nessa época eu tava correndo de um lado para o outro, mandar fazer vestido, alugar fazer vestido, era justamente a cor azul. E no sonho, a Mari, que foi quem sonhou comigo agora em abril, ela viu eu com esse vestido muito bonito e era na cor azul. Quando ela falou isso, eu disse, nossa, Mari, eu vou ser madrinha de casamento mês que vem e a cor é exatamente essa, azul. Então aquilo eu fiquei assim, meu Deus. E automaticamente eu lembrei do sonho das minhas duas amigas, né, da noiva e da outra madrinha, lá em outubro do ano passado. E eu disse, Senhor, duas sonharam comigo ano passado, né, que eu estaria grávida nesse casamento. Agora, a Mari, que não tem nenhum contato comigo, sonhou também. Será que de fato o Senhor me quer grávida nesse casamento? E aí, nesse dia, eu corri para olhar meu calendário menstrual, para ver os meus dias férteis. Até então, não estava mais olhando, não estava mais tentando. E aí, eu vi que justamente naquele dia, eu estava entrando nos meus dias férteis. Falei com meu esposo e aí nós começamos a tentar. Então, naquela semana de dias férteis, nós tentamos todos os dias. E eu fiquei naquela ansiedade de saber se realmente era vontade de Deus, se realmente eu ia engravidar. Eu disse, Senhor, se o Senhor me quer grávida nesse casamento agora em maio, é a última oportunidade, porque são meus últimos dias férteis até lá. Então, se eu engravidar, eu sei que é da tua vontade, então era revelação. E aí, de fato, eu engravidei. Eu fiquei na ansiedade esperando a minha menstruação atrasar, né? Dos dias férteis até o dia da menstruação, é uns 15 dias, 16 por aí. E eu fiquei naquela ansiedade todos os dias vendo, eu assistia vídeos e dizia que a gente tinha que esperar pelo menos até o primeiro dia do atraso menstrual para ser um teste mais seguro. Só que a minha ansiedade era tão grande que eu não aguentei. Antes do atraso, faltavam 2 dias para minha menstruação atrasar, eu fiz o teste e deu positivo. Fiz mais um teste no mesmo dia, era um dia de sábado, aqui não tem clínica que fica no final de semana funcionando, então só tinha como fazer os testes de farmácia mesmo. Os 2 deram positivo. E acreditem, meninas, nesse mesmo dia, era o chá revelação da minha melhor amiga, e eu que estava guardando o segredo. E ali, como eu descobri no meio-dia e o chá revelação era tarde, eu contei pra ela, vamos revelar, revela pro Yuri, né, que é meu esposo, revela, faz a revelação. E eu, na empolgação, no calor do momento, eu revelei ali mesmo aquela tarde, tão recente que descobri, ali já todo mundo ficou sabendo, foi aquela euforia. E isso foi em maio, dia 15 de maio, se não me engano. E em junho eu entrei em processo de aborto, né? Então eu descobri a gravidez muito cedo, acho que de 2 a 3 semanas. E em um domingo de junho eu comecei a ver uma borra. Eu lembro que eu cheguei do culto, era um domingo. E quando eu fui ao banheiro eu percebi. E aí quando eu cheguei do culto eu fui no banheiro, eu vi que estava uma borra marrom. Falei pra minha amiga que também estava grávida, ela disse que era normal, já tinha acontecido com ela também, né? De fato ela teve alguns momentos que eu acompanhei, que ela teve um corrimento meio que rosado. Eu pesquisei, a gente sempre pesquisa no YouTube, eu vi também que muitas pessoas tinham acontecido isso, então até aí eu achei normal. Só que depois essa borra marrom começou a vir como risco de sangue. Só que isso, eu tinha a minha primeira transvaginal marcada para quarta-feira. Porque como a minha gravidez foi descoberta muito cedo, então não tinha como fazer antes, então eu esperei, segundo o meu aplicativo, fazer 7 semanas para ir para a transvaginal. Só que quando eu cheguei lá, na quarta-feira, né, o corrimento marrom veio no domingo, então eu tive que esperar segunda, terça, quarta, era a minha primeira transvaginal. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não estava com quase 8 semanas, eu estava completando naquele dia 6 semanas, então minha gravidez era realmente muito recente. Até a quarta-feira, a borra, que já não era mais borra, já tinha sangramento mesmo, só que era um sangramento pouco, mas era sangue. Eu mostrei para o médico lá, ele disse que era muito normal, ele não deu muita atenção, ele falou que como a minha gravidez era muito recente, era da anidação, era do sangramento da implantação, do embrião, e que eu não me preocupasse, que em fevereiro meu filho nascia, eu estava grávida, estava tudo bem, e ainda deu para ouvir o coraçãozinho da criança. Pra mim esse dia assim é inesquecível, quando eu lembro que eu ainda cheguei a ouvir. Claro que eu ouvi bem fraquinho, porque ele falou que como ainda eram 6 semanas, talvez ele nem conseguisse me mostrar, mas ainda deu. E eu saí de lá super aliviada. Quando o médico tranquilizou e falou tudo aquilo, aí meu marido e minha amiga começaram a brigar comigo. Essa minha amiga que também estava grávida, nós fomos no mesmo dia e as duas fizeram exames. E aí eles na volta vieram brigando comigo, que eu era muito nervosa e que eu não tinha com que me preocupar, que eles estavam certos, eu estava errada. Ok. Só que naquele dia, quando eu cheguei em casa,
Quando eu cheguei do médico, né, nós fomos a uma cidade vizinha, quando nós chegamos, que eu fui ao banheiro, lá estava um coágulo, né, ou seja, tinha aumentado, para minha surpresa. E aí eu mandei para minha amiga e ela disse, mas tenha calma, você falou que era normal, é porque é normal. E na quinta-feira, quando eu acordei, realmente já era como se fosse um sangramento de menstruação, tinha aumentado. E meu marido estava envolvido aqui na construção da obra da nossa casa, que na época ainda estava construindo. E eu estava na casa da minha sogra, então eu passei a manhã deitada, escondendo da minha sogra, escondendo do meu sogro, para não deixá-los nervosos, e passei a manhã ali. E eu coloquei meu joelho no chão e orei ao Senhor e disse, Senhor, o médico disse que é normal, as pessoas que sabem, meu marido, minha amiga, acham que eu estou louco, que é normal. Mas Deus, se não for normal, Pai, faça com que haja um sinal que aumente para que eu venha buscar um médico. Depois que eu fiz aquela oração, quando eu fui no banheiro, tinha aumentado muito mais. E aí eu liguei pro meu marido, pedi para ele vir para casa, para nós irmos no médico. E aí eu procurei um médico que naquele dia estava atendendo na minha cidade. Na minha cidade é muito complicado a questão de médico, principalmente nessa área. Mas eu lembrei de um médico que estava atendendo naquele dia, que era já uma quinta-feira. Fui correndo procurar ele e ele não podia mais atender porque ele já estava de saída, já tinha encerrado os atendimentos, não ia mais atender. E eu me dirigi ao hospital público. O hospital público, ele me encaminhou, porque como é muito limitado aqui, ele me encaminhou para a cidade vizinha. E lá o médico me examinou e disse que eu estava com risco de aborto, passou a medicação, que é o Ultrogestan, que eu tivesse muito repouso, e que não era para estar acontecendo aquilo, que era meu primeiro filho, não era para estar acontecendo, mas, assim, primeiramente ele me deixou muito assustada, que estava muito sério, o colo do útero estava fechado, mas estava muito sério, porque já estava um sangramento muito avançado, né, mas no final ele falou assim, toma a medicação, faz o repouso e vai dar tudo certo. Eu disse amém. Voltei para casa e comecei no repouso, e na quinta e na sexta, e muita fé que daria certo, muita fé que daria certo. Momento nenhum eu acreditava que eu ia perder aquela criança, até porque eu lembrava de como o Senhor tinha me revelado a gravidez. Eu achava, não, o Senhor não fez tudo isso para que agora eu perdesse. Assim, a minha certeza era aquela, sabe? Principalmente, acho que nenhuma mulher ela engravida achando que vai perder. Assim, eu tinha total certeza que iria dar certo. E muitas pessoas começavam a me dizer, Jéssica, fulana tá grávida, sangrou os 3 primeiros meses, Jéssica, né? E eu comecei a pesquisar também, muitas mulheres começaram a dizer que sangraram muito, mas que deu certo, também fizeram uso dessa medicação, enfim. E aí eu passei a quinta, a sexta, sem ver nenhuma melhora, aumentando, né, o sangramento, isso aqui com muita fé. E aí no sábado, na tarde, meu marido ele deu uma saída com a minha sogra, né, me deixou com o meu sogro. Eu levantei, eu tomei um banho, eu sentei no sofá, eu li minha Bíblia, fiquei lá na sala, da sala dava vista para a área, então assim, lá uma paisagem muito bonita, porque é sítio. E eu comecei a refletir, buscar a presença de Deus, e ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração e mostrar realmente que eu iria perder aquela criança. Foi ali, no sábado, sozinha na sala, no sofá, que eu comecei a sentir de Deus que realmente seria um testemunho, mas não como eu esperava. E aí quando meu marido chegou, ele me sentiu meio diferente, eu falei, não, nada não. Depois nós estávamos no quarto e o meu sogro ele tem um radinho que sempre fica ligado na FM e não para. É de manhã, é de tarde, é à noite, é de madrugada, e aquele sonzinho não para de tocar. Como é uma rádio não evangélica cristã, então é muito mais música do mundo do que louvor, mas de vez em quando, né, surge o louvor ali. E aí, já à noite, estávamos deitados, eu e meu marido no quarto, nós ouvimos aquele louvor, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, da Midian. E aí meu marido disse assim, olha amor, tá vendo a música? Tá vendo o louvor? É Deus falando com a gente. Aí eu disse, amém amor, mas preste atenção no que a letra tá dizendo, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí meu marido disse assim, deixa de ser sem fé, isso tá muito negativa. E eu disse, não amor, mas fiquei calada porque só eu sabia o que Deus tinha ministrado no meu coração e eu sei que Ele não entenderia. Então, nós fomos dormir, era muita dor, eu sentia muita dor. O remédio fazia efeito por um pouco tempo, mas depois começava tudo de novo. E eu lembro que naquela madrugada eu não acordei meu marido, eu acordei com muitas dores na madrugada, mais do que nas outras, né? Desde quinta-feira que eu vinha sentindo muita dor. Mas eu lembro de não ter acordado meu marido porque ele ficava muito nervoso, muito apreensivo, muito mais nervoso do que eu, e eu não quis. Então eu fiquei naquelas idas ao banheiro, ia lá no banheiro. E pra minha surpresa, né, nessa madrugada do sábado para o domingo, eu fui no banheiro e quando eu olhei para o absorvente,
o meu filho estava lá. Eu lembro de ter olhado ali pro absorvente, olhado, e era tão pequeno, era tão pequenininho. Eu peguei ali, arrastei com o dedo, peguei, vi, tinha até assim um olhinho, quase nada, mas tinha. E eu só lembro de ter fechado os meus olhos e ter dito assim, Deus, não saiu outra coisa. E aí o radinho do meu sogro, que não para de tocar, como eu falei pra vocês, naquele momento, tava tocando a música da Exla. Na madrugada eu nunca vi um louvor, né? Das vezes que eu ia no banheiro, eu nunca ouvi um louvor na madrugada, na FM. E naquela hora começou assim, o louvor da Exla, que é a minha oferta, Deus, eu ofereço a Ti para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, né? E aí vocês devem conhecer esse louvor. E ali eu senti o Senhor falando comigo no meio da minha dor. Eu coloquei novamente aquilo ali que eu estava no dedo, que era o meu filho. Coloquei no absorvente de novo, enrolei e coloquei no lixo. Fui deitar, fui pesquisar para ver se eu estava ficando louco ou se era. De fato, eu vi que parecia, com outras fotos de aborto. Voltei no banheiro, olhei de novo, olhei, segurei. Decidi fechar e fui dormir, tentar dormir. Não conseguia. De fato, ali eu sabia que eu não estava mais grávida, eu tinha realmente expelido o meu filho. De manhã, quando meu marido acordou, eu falei pra ele o que tinha acontecido. Só que ele, com muita fé, com muita esperança, não, vai dar certo, não é assim, vai dar certo. Eu não aceito, você vai ver que amanhã a gente vai fazer ultrassom e você vai ver que o nosso filho tá lá. Eu não queria bater de frente, sabe, mas eu sabia o que eu tinha visto. Na segunda, nós fomos à cidade vizinha. Procuramos uma clínica que estivesse fazendo, né, transvaginal na segunda-feira. Nós conseguimos uma. E quando eu entrei na sala do médico e eu falei pra ele porque que eu estava lá, porque eu estava fazendo transvaginal, ele introduziu, né, o equipamento e ele rapidamente ele mexeu lá e ele dizia assim, realmente não tem mais nada aqui, felizmente. E aquilo foi como uma facada, porque por mais que eu soubesse, eu tinha visto a certeza, mas ainda às vezes a fé queria dar uma esperança, meu marido também com muita fé, às vezes eu queria acreditar que eu era sem fé e ele estava com muita fé, que o que eu tinha visto não era, sabe, no meio do caminho, da minha cidade até a outra cidade, o meu pensamento mudou, eu não sabia mais o que eu pensava, então eu entrei ali, certa do que eu iria ouvir, mas ao mesmo tempo com uma esperança, mais uma esperança. E quando ele falou aquilo, assim, os médicos, eles também não têm muita papa na língua, eles veem aquilo sempre, pra eles é muito normal. Pra mim é o meu primeiro filho, pra mim é algo que eu nunca esperei passar, mas pra ele é só mais um dia normal de trabalho, muitos são assim. Então eles falam assim muito na cara e aquilo acaba que, sabe? Então ele rapidamente encerrou, levantou, foi pra outra sala, porque ele atende 2 salas simultâneas. E eu fiquei ali me limpando, me trocando. E saí, né? Saí, vi várias mulheres grávidas e saí junto com meu marido, segurando na minha mão. A gente foi em direção ao carro e quando eu cheguei no carro eu desabei. Comecei a chorar muito, porque ali você tem certeza de fato do que aconteceu. Quando você ouve, você realmente entende o que está acontecendo. E aí eu fui, ele me deu, como ele era particular, ele falou, olha, vai até o hospital municipal daqui e procura o médico, o atendimento, porque você precisa fazer a curetagem, ainda tem alguns restos. E da questão do aborto, além da dor, além da perda, o pior de tudo realmente foi esse processo de curetagem, que eu também nem falei no testemunho. Eu fui muito maltratada no serviço público, né, no SUS. Ele falou que de fato eu tinha que fazer, precisava fazer, porém o meu colo do útero estava fechado, que eu fosse para casa, não tomasse nenhum medicamento, porque quanto mais medicamento eu tomasse para dor, mais o meu colo do útero ia relaxar e não ia abrir. E eu disse, doutor, mas eu tô com muita dor. Ele disse, mas não tome nenhum remédio. E só venha aqui quando o sangue estiver escorrendo pelas pernas. Sabe? Um médico totalmente assim, sem humanidade. E aí eu voltei pra casa. Eu sei que muitas mulheres, quando elas passam por esse tipo de experiência, principalmente na gravidez tão recente como era a minha, e como eu já estava expelindo muita coisa desde a quinta-feira, outros médicos teriam me dito, olha, fica em casa, espera, passa 15 dias e vê se você vai colocar tudo realmente pra fora, depois faz uma ultra pra ver se realmente saiu tudo e se precisa você vai fazer uma curetagem.
Eu, infelizmente, como não tinha um médico particular me acompanhando, eu estava pelo SUS, eu não tive nenhuma assistência, então não teve quem me dissesse isso, e eu fiquei, né, voltei pra casa, eu achava que se eu passasse 1 ou 2 dias com aquilo ali mais, eu poderia morrer, infeccionar, enfim, então eu fiquei muito preocupada. E do que o médico falou pra mim, que eu não podia tomar remédio para aliviar as dores aumentaram muito, né, dizem que de fato é uma dor de parto, e eu acredito que se a dor de parto não é aquilo, porque, meu Deus, é uma dor muito grande, você sente aqui as suas costas se abrindo, é uma dor terrível. Ela só passava mais quando eu andava, as dores diminuíam um pouco. Enfim, e aí naquele mesmo dia, como eu não podia tomar remédio, eu me dirigi novamente ao hospital da minha cidade. Como o hospital da minha cidade, já falei, é limitado, não tem, né, muito o que se fazer. Me mandaram de novo para a cidade vizinha, naquele mesmo dia, naquele mesmo médico. Eu lembro das enfermeiras me olharem assim com um dó de misericórdia, de pena mesmo de mim. E o médico passar por mim e dizer assim, eu não vou nem olhar pra você. Eu não disse a você que você só viesse aqui quando o sangue estivesse escorrendo pelas pernas. Eu disse, doutor, mas o médico me mandou aqui, me encaminhou, não foi eu, né? E aí uma enfermeira me atendeu, conversei com ela, eu falei, olha, eu fui ao hospital da minha cidade, porque de fato eu não estava aguentando de dor. O médico me falou aqui de manhã que eu não poderia tomar medicação. Ela disse, olha, você pode sim tomar medicação, toma. Claro que você vai aguentar o máximo possível realmente para que o teu útero não relaxe tanto, mas quando você vê que está insuportável, toma o remédio. E quando de fato vier um sangramento maior, você vem até aqui. E assim eu fiz na segunda. Na terça eu fui lá de novo, porque realmente o sangramento aumentou. Chegou a escorrer pela perna, mas ainda eles disseram que o colo não estava aberto. Voltei. Eu sei que foram muitas viagens de lá para cá, de cá para lá. E na quarta-feira foi que eu vim ser internada nessa cidade vizinha. E o meu desejo, a minha vontade era colocar um ponto final naquilo. Acho que quando você passa por aquilo que você mais quer, depois que você sabe que não tem mais jeito, que você perdeu a sua criança, que de fato foi, né, tudo por água abaixo, acho que o desejo do coração de cada uma dessas mulheres que passam por isso é o desejo de botar um fim. Quero fazer essa curetagem, se é necessário eu quero fazer, quero voltar para casa e quero voltar à minha vida normal. E aí eu fui internada na quarta-feira, ainda com o colo do útero fechado. Fiquei na quinta-feira esperando o dia todo. E na quinta-noite fizeram minha curetagem. Embora o médico tenha dito que realmente tinha pouquíssima coisa, mas não era seguro me deixar voltar para casa daquela maneira. Então eu teria que fazer. E aí, mas seria pouco invasiva porque eu já não tinha quase nada. E na sexta-feira eu recebi alta e voltei para casa. Jéssica, qual foi assim a pior dor de tudo? Né, como eu falei, foi a curetagem, de todo o processo de perder, de saber que você não tá mais gerando, dos sonhos cancelados. Mas o pior mesmo, assim, que eu passei foi a curetagem. E dentro da curetagem, o que foi pior pra mim? Foi ver outras mulheres segurando seus bebês, porque lá eles não separam. Eu acho isso, assim, terrível. De deixar as mulheres que acabaram de perder. Não é que a gente queira que toda mulher que tá grávida perca também porque nós perdemos, não é isso. Mas dói você olhar pra um bebê. Dói você olhar pra uma mãe carregando um filho quando você sabe que você perdeu o seu, sabe? Isso foi, assim, a pior dor, uma das piores dores. E o que mais me marcou foi ter saído, recebido alta. Eu não podia receber visita, minha mãe que estava lá comigo na época, né, em junho. Os casos de Covid tinham aumentado, então não podia receber visita, então eu não vi meu marido nesses dias. E quando nós recebemos alta, o meu marido estava lá fora, na porta, me esperando. E aquilo ali pra mim foi terrível, porque eu lembrei assim, ele poderia estar me esperando ali e eu sair com o filho nos braços, né, entregar ele. E eu ia sair cheia de bolsa, de frustração, tantas coisas que não era o que eu queria. E depois disso chegar em casa sem o bebê. E eu olhar também e dizer assim, eu poderia estar chegando com a criança aqui. Então foi o mais, assim, mais dolorido de tudo isso, né, gente? Pra encerrar, porque o vídeo já ficou muito grande. Aí eu só quero dizer que no meio dessa dor eu consegui glorificar o Senhor. Eu realmente consegui cantar o louvor. No dia que eu cheguei em casa, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Momento nenhum eu questionei, momento nenhum eu culpei a Deus, momento nenhum eu me estressei com Deus. Porque eu vi muitas mulheres que me relataram isso, ter raiva de Deus. Por que comigo, Senhor? Por que dessa maneira? E como eu falei pra vocês, eu não questionei o Senhor, mas mesmo assim eu recebi respostas. Talvez se eu tivesse questionado eu não teria recebido, mas como eu não questionei, eu recebi. Eu vi que no momento que... Porque começaram as especulações da minha cidade, a Jéssica perdeu, a Jéssica não perdeu, então
postei nas minhas redes sociais para ficarem sabendo. E aí eu dei glória a Deus e eu vi que pessoas ali naquele momento que estavam passando por outras situações que nem eram de aborto, mas viram a força que Deus estava me dando e viram como faz a diferença ser uma mulher firmada em Deus. Então ali, naquele mesmo dia que eu cheguei em casa, eu já tive respostas de que Deus estava usando a minha dor para alertar, sarar, confortar outras pessoas. E aí eu acho que uma semana depois eu coloquei, né, o meu testemunho na rede, na minha página, e milhares, eu não tenho nem condição de explicar quantas mulheres chegaram pra mim e disseram: Jéssica, eu também perdi semana passada, eu perdi mês passado, eu perdi um ano passado. E é assim, é uma dor que fica dentro de você, é uma coisa que vai te marcar pelo resto da tua vida. Nós estamos em agosto, né, essa semana foi o Dia dos Pais, e eu vinha pensando assim: nossa, eu acho que eu sou meio que insensível nesses últimos dias, porque parece que eu não passei por isso, assim, não me dói tanto, só que dói. Você supera, você consegue retomar a sua vida, mas aquela dor fica ali dentro de você. Algumas mulheres realmente se prostraram, não conseguem continuar, não conseguem... Não, eu consegui, né? Minha vontade era retomar minha vida. Meu maior desejo era sair do repouso, retomar minha vida, voltar a trabalhar, voltar para as atividades na igreja. Era o meu maior desejo, porque eu queria realmente encerrar aquele ciclo. Mas tem mulheres que, infelizmente, elas pararam a vida por conta disso. Muitas conversaram comigo. E às vezes eu me sentia insensível porque parece que não doía tanto, né? Só que no Dia dos Pais, agora na igreja, eu realmente vi como dói. Eu vi como realmente não tá uma ferida exposta, mas ela tá lá quietinha no fundo, né? Porque quando começaram a chamar os pais pra frente pra receber a oração, pra receber a lembrancinha, e eu lembrei, o meu marido ficou comigo ao lado, porque ele não é pai. Ele é pai de um anjo, mas ele não foi lá na frente. E aí meu pastor falou: Yuri, quem sabe ano que vem você esteja aqui com seu filho, e aquilo me doeu muito, né? Eu chorei lá e tudo. Então você vê como dói. E para finalizar, eu só queria dizer que hoje Deus também me fez passar por isso para mim entender de fato o que é que a mulher sente quando ela perde. Porque antigamente, quando eu ouvia casos assim, não é que eu era insensível, mas eu pensava assim: será que dói tanto mesmo? Porque você nem conhece a criança. Foram pouco, assim, quando morre no dia do parto, eu acho que é uma dor maior, mas logo no começo da gravidez, você nem viu o rosto da criança, muitas vezes você nem sabe o que é o sexo, que era o meu caso. E como que pode doer tanto, né? Eu não entendia muito. Mas hoje eu posso dizer que é uma dor sem explicação. Hoje eu posso dizer que de fato é muito, muito, muito... Eu não tenho explicação realmente. Hoje eu posso dizer que eu sei que dor é essa, e quando eu converso com outras mulheres que passaram por isso, eu entendo elas. Eu sei a dor delas. Então eu vejo tudo tem propósito. E é isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não parei de confiar. O meu Deus, ele continua sendo o mesmo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Ele tem os seus propósitos. Jéssica, e por que você acha que Deus fez tudo isso, todo esse rebuliço para mostrar que você iria engravidar? Para você perder? Eu cheguei à conclusão que ele só quis me mostrar que eu não tinha nenhum problema de infertilidade, que nós poderíamos gerar, assim fosse da vontade dele. E assim como eu gerei naquela vez, eu posso gerar outras vezes, assim esteja na vontade do Senhor. O tempo é dele, a glória é dele, e ele vai fazer como ele quer. Amém? Então esse é meu testemunho. Se você chegou aqui porque você também passou por isso ou está passando, saiba que nada foge do controle de Deus, e que ele te fortaleça e que ele te capacite, porque Deus é contigo mesmo nos dias difíceis. Ele continua sendo Deus. Amém? Vida que segue, confia no Senhor. É isso que eu quero deixar pra vocês hoje aqui. Beijo, gente, e até um próximo vídeo, se Deus quiser.